Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês em mais um seminário. Eu sou a professora Maísa, do Departamento de Química do Cefet-MG e quero convidá-los a fazer um passeio pelo mundo da cerveja. Vamos começar falando do que é cerveja. Segundo a definição de Almeida e Silva, 2005, cerveja é uma bebida carbonatada, ou seja, apresenta gás carbônico, de baixo teor alcoólico e elaborada com água, lúpulo, malte de cevada, fermento e complementos ou adjuntos como o arroz, o milho ou o trigo, que são cereais que também podem ser utilizados para a fermentação. A cerveja surgiu há cerca de 5.000 anos, quando grãos de cevada molhada foram fermentados. Mais para frente, nós vamos ver que quando ocorre a germinação da cevada, forma-se o malte. Na figura da esquerda, nós vemos a cena de um banquete na Mesopotâmia, onde homens já consumiam a cerveja. No Egito, a cerveja era feita para ajudar quem não podia pagar o vinho, e o faraó Ramsés III passou a ser conhecido como faraó cervejeiro, justamente por doar aos sacerdotes cerca de 1 milhão de litros de cerveja. Na figura da direita, nós observamos uma refeição no Egito Antigo, que normalmente incluía a cerveja como bebida. Para os romanos, a cerveja era uma bebida de menor importância diante do vinho, e eles diziam que era uma bebida de bárbaros. Já os vikings bebiam cerveja nos crânios dos inimigos, como mostra a figura da esquerda. Na Idade Média, a cerveja era feita pelos monges e eles utilizavam algumas ervas para aromatizá-la. E até então a cerveja era adocicada, até que eles começaram a adicionar o lúpulo para conferir o amargor. No século XVIII, tudo mudou. Até então, as cervejas eram do tipo ale, turvas e encorpadas. E na Baviera, eram armazenadas no verão, em grutas nos Alpes. Com o frio, a cerveja sofria uma segunda fermentação, ficando mais leve. Dessa forma, surgiu a cerveja do tipo lager. Em 1842, em Pilsen, na República Tcheca, uma nova fórmula de lager foi testada e resultou numa cerveja dourada e de espuma branca, que conquistou o mundo todo, a famosa cerveja Pilsen. Um dos documentos mais antigos e conhecidos no ramo cervejeiro é a Lei da Pureza da Cerveja, promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera em 23 de abril de 1516. Essa lei instituía que a cerveja deveria ser fabricada apenas com os seguintes ingredientes: água, malte e lúpulo, uma vez que a levedura da cerveja não era conhecida até então. Esse é um dos mais antigos decretos alimentares da Europa. Vamos conhecer um pouco mais sobre as principais matérias-primas utilizadas na fabricação da cerveja. São elas: água, cevada, malte, lúpulo e levedura. A água é um dos principais fatores a ser levado em consideração na fabricação da cerveja, uma vez que é o ingrediente de maior proporção na bebida. Considerando todas as etapas do processo, para cada 1 litro de cerveja produzida, geralmente é gasto em média 10 litros de água. E para não causar interferência no gosto e no aroma da cerveja acabada, a água deve ser insípida e inodora. E também possuir um pH entre 6,5 e 8, que é a faixa onde as enzimas do malte vão atuar para transformar o amido em açúcares prontos para serem fermentados. A cevada é uma planta da família das gramíneas, parente próximo do trigo, e sua cultura é efetuada em climas temperados. No Brasil, é produzida em algumas partes do Rio Grande do Sul durante o inverno. E na América do Sul, a Argentina é grande produtora. A cevada é a principal fonte de carboidratos, ou seja, açúcares, os quais constituem a fonte de carbono para o processo de fermentação. Malte é o grão de cevada que foi submetido a um processo de germinação controlada para desenvolver enzimas como, por exemplo, a alfa-amilase e beta-amilase, a fim de modificar o amido, tornando-o mais macio e solúvel. O lúpulo é uma planta trepadeira
cujas flores fêmeas apresentam grande quantidade de resinas amargas e óleos essenciais, os quais conferem à cerveja o sabor amargo e o aroma que caracterizam a bebida. Podemos dizer que é o tempero da cerveja, e é um dos principais elementos que os mestres cervejeiros dispõem para diferenciar seus produtos dos demais. A forma mais comum de utilização do lúpulo é em pellets, que são pequenas pelotas obtidas a partir da prensagem das flores. Assim, consegue-se reduzir os volumes de lúpulo a transportar, mantendo-se as características originais e puras das flores. O amargor de uma cerveja é medido através do IBU, que são Unidades Internacionais de Amargor. Essa escala varia de 0 a 120. Então, nós podemos observar diversas cervejas com seus respectivos valores de IBU. Quanto maior os valores, mais amargas são as cervejas, ou seja, são mais lupuladas, uma vez que o lúpulo é o ingrediente que confere amargor à bebida, como nós vimos. Dando continuidade à escala de amargor, nós observamos que as cervejas IPA, do inglês Indian Pale Ale, são as mais amargas, ou seja, mais lupuladas, dando destaque para a Imperial IPA. A levedura mais utilizada na fabricação da cerveja é a Saccharomyces cerevisiae, embora existam outras, como por exemplo a Saccharomyces pastorianus. A função dessas leveduras é promover a fermentação, que é uma fermentação alcoólica, visando transformar o açúcar do malte em álcool e gás carbônico. A partir de agora, veremos cada uma das etapas de produção da cerveja. Na primeira etapa, os grãos de cevada são selecionados e limpos e imersos em um tanque com água por até 40 horas. Quando a cevada é molhada, inicia-se o processo de germinação controlada. Essa germinação propicia o desenvolvimento de algumas enzimas como a alfa e a beta-amilase. Então, ocorre a hidrólise da glicose proveniente do amido, maltose, maltotriose e outros derivados fermentáveis por ação dessas enzimas. Posteriormente à germinação, ocorre a secagem com uma temperatura controlada, a fim de paralisar a germinação sem destruir as enzimas formadas. Esses grãos secos são chamados de malte. Por fim, são moídos, a fim de que os açúcares sejam extraídos e mais facilmente fermentados. A etapa seguinte é a braçagem. Nessa etapa, o malte moído é misturado com água quente e, por extração a quente, obtém-se o mosto, que é um líquido rico em açúcares, aminoácidos e peptídeos e apresenta um pH ligeiramente ácido, em torno de 5,5. Nessa fase, dá-se a conversão completa do amido em açúcares. Essa conversão é chamada de sacarificação. Após a conclusão do processo, o mosto é filtrado e o resíduo sólido é lavado a quente para melhorar a eficiência de extração dos nutrientes. O mosto obtido é levado à fervura e é nessa etapa de fervura que adiciona-se o lúpulo, responsável por conferir aroma e amargor à bebida. A mistura é mantida em ebulição para ser esterilizada e o calor da fervura faz com que ocorram reações de Maillard, que são processos responsáveis pela coloração da cerveja. O calor da fervura também desnatura proteínas e elas são coaguladas. Quanto maior o tempo de ebulição, mais amarga será a cerveja. Posteriormente, a cerveja passa por tanques de centrifugação para retirar impurezas e, por fim, por placas de resfriamento. A etapa seguinte é a fermentação, uma das principais etapas da elaboração da cerveja. Afinal, o que é a fermentação?
É o processo em que as leveduras consomem os açúcares fermentáveis do mosto e os transformam em álcool e gás carbônico, consequentemente reduzindo o pH da cerveja. Essa fermentação é chamada de fermentação alcoólica. O tempo e a temperatura da fermentação podem variar de acordo com o tipo da cerveja, a densidade inicial do mosto, o tipo de levedura a ser utilizada e as características que o cervejeiro quer dar para a bebida. A adição insuficiente de levedura pode atrasar o início da fermentação e a formação de subprodutos metabólitos indesejados. Outro fator muito importante e fundamental é a aeração desse processo, porque são leveduras aeróbias, ou seja, precisam de oxigênio para o funcionamento do seu metabolismo, e essa aeração garante que as leveduras se reproduzam de forma saudável. Qual será a temperatura ideal para a fermentação? Dependerá da receita que será seguida. Uma temperatura abaixo do mínimo necessário para a fermentação fará com que as leveduras tenham baixa atividade e adormeçam, fazendo que o seu metabolismo diminua. Já em temperaturas elevadas, as leveduras trabalham muito rápido e de forma incorreta, fazendo com que ocorra o desenvolvimento de compostos indesejáveis, como álcools superiores e ésteres frutados, que são difíceis de remover. De forma geral, o mosto deve ser mantido em local seco e escuro, com uma temperatura estável. E como saber se a fermentação já terminou? Depende de alguns fatores, como por exemplo o estilo da cerveja a ser produzida e o tipo de levedura utilizada. O aparelho correto para verificar o processo fermentativo é o densímetro, que vai medir a densidade. Então, antes de iniciar a fermentação, é necessário fazer uma medição da densidade e anotar o valor. Depois de 2 a 4 dias, fazer uma nova medição. E se o resultado tiver diminuído, é sinal de que a fermentação já iniciou. Ir fazendo medições a cada 2 dias e verificando se o resultado já está próximo ou já chegou ao valor de densidade indicado em sua receita. Quando o valor da densidade estabilizar, é porque a fermentação já terminou. Em geral, as cervejas ales fermentam em temperaturas que variam entre 17 e 24 graus. A levedura utilizada é a Saccharomyces cerevisiae. Já as cervejas lagers são fermentadas em temperaturas que variam de 6 a 12 graus, ou seja, temperaturas mais amenas. A levedura utilizada nesse processo é a Saccharomyces pastorianus. Após constatar o final da fermentação, o ideal é diminuir a temperatura de 0 a 10 graus por um período de 24 a 48 horas e depois fazer a transferência da cerveja para o maturador. Esse processo irá ajudar a decantar as leveduras e proteínas remanescentes, melhorando a clarificação da cerveja. E por que a cerveja precisa ser maturada? Uma expressão bastante comum no meio cervejeiro é que a cerveja antes da maturação estaria verde. Isso significa que não foi devidamente maturada ou envelhecida, pois seu paladar não estaria arredondado. As leveduras remanescentes do processo fermentativo ainda continuam trabalhando na maturação, aperfeiçoando os sabores e aromas na cerveja. Nessa etapa, também é possível adicionar ingredientes para aperfeiçoar o sabor e o aroma. Um exemplo tradicional é a técnica do dry hopping, em que o lúpulo é adicionado diretamente no maturador, com o objetivo de intensificar o aroma proveniente da erva. Também podem ser adicionadas especiarias, como por exemplo canela, cravo, anis estrelado, entre outros. Durante a maturação, ocorre a fermentação secundária, em que a levedura remanescente
reduz ou elimina eventuais componentes que conferem sabores indesejáveis, que são chamados de off-flavors, como por exemplo o diacetil e alguns compostos de enxofre. Isso reduz bastante a probabilidade de que a cerveja fique com paladar desagradável. É aconselhável maturar cervejas lagers em temperaturas menores, de 0 a 5 graus, enquanto as cervejas ales se beneficiam de temperaturas maiores na maturação, que variam de 5 a 10 graus. Lembrando que não é errado maturar uma cerveja ale em 0 grau ou uma lager em 10 graus, apesar da cerveja lager se beneficiar com uma temperatura menor. A maturação pode levar até 40 dias, dependendo do tipo de cerveja a ser produzida e do toque pessoal do cervejeiro. Ao terminar essa fase, a cerveja está praticamente concluída, com aromas e sabores finais bem definidos. Terminada a maturação, a cerveja será transportada para a unidade de filtragem, onde serão retiradas as proteínas e leveduras remanescentes, será pasteurizada e carbonatada para repor o nível de gás carbônico dissolvido. Depois será engarrafada e estará pronta para ser transportada para os estabelecimentos comerciais. Veremos agora como as cervejas são classificadas. Veremos em relação à fermentação, ao extrato primitivo, à coloração, teor alcoólico e proporção de malte de cevada. Há uma divisão entre os tipos ou famílias de cerveja. E esse mundo é dividido basicamente em dois: cervejas do tipo ou família ale e cervejas do tipo ou família lager. As cervejas ale são de alta fermentação. As leveduras Saccharomyces cerevisiae se desenvolvem na parte superior do tanque e necessitam de temperaturas mais elevadas para fermentar. Enquanto as cervejas lager possuem baixa fermentação. As leveduras, principalmente Saccharomyces pastorianus, se desenvolvem na parte inferior do tanque e necessitam de temperaturas mais amenas na fermentação. Existem ainda as cervejas lambic, porém elas apresentam pouco espaço no mercado mundial. As cervejas do tipo ou família ale são mais encorpadas, maltadas e mais alcoólicas. São exemplos dela: Pale Ale, Stout, Porter, India Pale Ale, Double, entre outras. Já as cervejas do tipo ou família Lager são mais leves, refrescantes e menos alcoólicas. Podemos citar a Pilsner, Viena, Bock, entre outras. Podemos classificar as cervejas em relação ao extrato primitivo, que é a concentração de açúcar no mosto, que é o líquido obtido após a fervura do cereal base, que geralmente é a cevada. Quando nós temos uma cerveja leve, nós temos uma concentração do extrato que varia de 5 a 10,5%. A cerveja comum varia de 10,5% a 12% de concentração de açúcar. A cerveja extra varia de 12 a 14% de extrato primitivo e a cerveja forte apresenta mais de 14% dessa concentração de açúcares no mosto. Tendo em vista uma quantidade tão grande de estilos, marcas e rótulos, teremos uma gama de variações de cores e tonalidades. A cor está intimamente ligada ao tipo de cerveja, ou também ao tipo da receita, e ela mostra qual malte foi utilizado e qual o nível de torrefação do malte foi empregado. Tal grau não interfere necessariamente na cor, mas muito mais no sabor. A combinação dos maltes vai propiciar tonalidades diferentes para a bebida. Um equívoco é pensar que a cor é determinante na graduação alcoólica.
Cervejas mais escuras podem ter mais complexidade e serem mais densas, mais encorpadas, mas não obrigatoriamente serão mais fortes. Enquanto que cervejas claras podem ser de menor complexidade, menos densas, mas não necessariamente mais fracas. As escalas mais utilizadas para medir a coloração da cerveja são a escala EBC, Convenção de Cervejeiros da Europa, e a SRM. No Brasil, a escala mais utilizada é a EBC. Na escala EBC, cervejas claras são aquelas que possuem menos de 20 unidades de EBC, enquanto as cervejas que possuem mais de 20 unidades são definidas como cervejas escuras. A escala SRM usa a espectrofotometria, ou seja, a absorção de luz em um determinado comprimento de onda. Nessa escala, existe uma diferença de 40% dos valores em relação à escala EBC. Nessa conta, 10 unidades de EBC equivalem a 4 de SRM. Então, nós vemos a tabela com as cores variando do palha ao preto opaco, os exemplos de estilo, as duas escalas e as tonalidades de cor. Então, uma cerveja clara para ambas as escalas é, por exemplo, a German Pilsner. E um exemplo de cerveja escura para ambas as escalas é a Sweet Stout. As cervejas podem ser classificadas em relação ao teor alcoólico em cervejas sem álcool e cervejas com álcool. A cerveja sem álcool é aquela que apresenta o conteúdo em álcool menor que 0,5% em volume, não sendo obrigatória a declaração no rótulo do conteúdo alcoólico. A cerveja com álcool é aquela que apresenta o teor de álcool igual ou superior a 0,5% em volume, devendo obrigatoriamente constar no rótulo o percentual de álcool em volume, sendo que dentre as cervejas com álcool, nós temos as cervejas de baixo teor alcoólico, que apresentam até 2% de álcool. Cervejas de médio teor alcoólico são aquelas que o teor de álcool varia de 2 a 4,5%. E as cervejas de alto teor alcoólico, que são aquelas que variam de 4,5% e apresentam até 7% de álcool em volume. Por último, a cerveja pode ser classificada de acordo com a proporção de malte de cevada presente. Cerveja puro malte é aquela que apresenta 100% de malte de cevada em peso. Quando a bebida for classificada simplesmente como cerveja, deve possuir uma proporção de malte de cevada maior ou igual a 50%. E quando for uma cerveja com o nome do vegetal predominante, por exemplo, cerveja de centeio ou cerveja de trigo, deve possuir proporção de malte de cevada maior que 20% e menor que 50% em peso. Você já ouviu falar em harmonização de cervejas? Pois é, o processo de harmonização consiste em unir cervejas e alimentos a fim de conservar o sabor de cada um para que não se perca as características principais de ambos. Para fazer uma boa harmonização de cervejas, é preciso levar alguns fatores em consideração. Por exemplo, o amargor da cerveja e nível de picância de um alimento, coloração da cerveja com a coloração do alimento que devem ser semelhantes, sabores que criam contrastes entre si, como o sabor amargo e o doce, o picante e o refrescante, o ácido e o neutro, por aí vai. Lembrando que cervejas leves acompanham comidas leves e cervejas mais fortes, intensas e encorpadas harmonizam melhor com comidas mais pesadas e gordurosas. Nós vemos então que a famosa IPA, India Pale Ale, apresenta um perfil de lúpulo amargo do início ao fim, harmoniza muito bem com salgados, apimentados, frituras e hambúrgueres, que são alimentos gordurosos. Já a cerveja Stout, que apresenta um sabor fortemente torrado com toques de café, é uma cerveja forte de coloração escura, harmoniza bem com assados e defumados, comidas salgadas, sabores fortes e chocolate.
Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração do seminário. Eu quero agradecer a presença e a disponibilidade de cada um por ter assistido o seminário. Espero que tenha sido um passeio proveitoso. Um grande abraço.